Olá, estudantes do nono ano! Neste vídeo, vamos falar sobre movimento indígena. Sim, os povos indígenas que habitavam o território que hoje conhecemos como Brasil desde muitos anos, milhares de anos, antes da chegada dos portugueses aqui em 1500. Então, os chamados povos originários do território brasileiro. Como estes povos foram tratados no Brasil, principalmente pós-independência. A primeira Constituição do Brasil, de 1824, e a primeira Constituição republicana, lá de 1891, não traziam nenhuma informação a respeito dos povos indígenas no Brasil. Nada sobre respeito à sua cultura, defesa das suas terras, nenhuma informação. Apenas em 1910, o governo criou então o Serviço de Proteção ao Índio, que tinha como principal função, principal missão, proteger e integrar o indígena à sociedade. Dentro de um contexto de expansão da agricultura, de expansão aí das fronteiras agrícolas do Brasil, o indígena era visto como um ser transitório. Então, deveria sair do seu estado de inocência, de inferioridade e ser ensinado a fazer parte da sociedade como um trabalhador. Seja trabalhador rural, seja trabalhador urbano, mas trabalhar, ajudar no desenvolvimento do país. E o SPI, Serviço de Proteção aos Índios, teria essa função, teria essa missão. O primeiro diretor do SPI e que deu as diretrizes aí para essa política de ação do SPI foi o Marechal Cândido Rondon. Aqui uma primeira imagem dele, inclusive, no ano de 1930. Ele, engenheiro militar, sertanista, com experiência no contato com os índios do Mato Grosso. A ideia, a atração, pacificação, civilização, encontros pacíficos, sem confrontos com os povos indígenas, sem o extermínio desses povos indígenas, tentar respeitar a cultura desses povos indígenas, porém, tentar integrá-los à sociedade. O Marechal Cândido Rondon, inclusive, trouxe aí a ideia, a máxima de morrer se for preciso, matar jamais. Então, confrontos pacíficos, sem ataques aos povos indígenas. A partir dos anos 1930, 1940, uma onda de nacionalismo, principalmente no continente americano, revalorizou a figura do indígena como o habitante natural do Brasil e de outros países das Américas. Então, houve uma revalorização. E aí sim, 1934, a Constituição do Brasil colocou entre os seus itens a necessidade de proteção dos povos indígenas e das terras indígenas. Juntos a isso, somou-se aí um confronto com interesses do governo, da Marcha para o Oeste, criada ali a partir do Estado Novo, o período ditatorial do governo do Getúlio Vargas. Então, você tem um confronto, marcha para o oeste, vamos ocupar o interior do país. Porém, a ideia de vamos preservar a cultura indígena. Para resolver essa questão, a expedição Roncador Xingu, organizada pelo governo e liderada pelos irmãos Vilas Boas, Cláudio, Leonardo e Orlando Vilas Boas, lideraram então o contato com povos indígenas do sul da Amazônia e da região centro-oeste, contatos muitas vezes inéditos com esses povos. Então, fazendo com que o Brasil conhecesse esses povos indígenas. Missão então principal destes irmãos Vilas Boas, a ideia de proteger as culturas indígenas, era o que eles mais defendiam. E entra em cena, então, a criação do Parque Indígena do Xingu, em 1961, exatamente para defender a cultura desses povos indígenas sem interferência dos brancos. Atualmente, líderes ainda que nós temos destaque na luta pelos povos indígenas, você tem o deputado Mário Juruna, deputado federal dos anos 1980, primeiro deputado indígena do Brasil.
Joênia Wapichana, primeira mulher indígena a ser deputada federal no Brasil, eleita em 2018. E do lado direito, Cacique Raoni, líder Kayapó. Então todos aí, líderes na defesa dos direitos políticos também dos povos indígenas, mas com muitos desafios ainda pela frente. Neste vídeo, nós falamos sobre movimento indígena. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!